E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 41 chamado Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne, como perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror que se possuíam. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui, setembro de 39, da Segunda Grande Guerra Mundial. E que isso realmente, pelo número, não só o número de mortos, mas pelo ambiente que circundava a Terra. Nós vimos em capítulos anteriores que outros mundos se protegem com uma espécie de domo que protege para proteger o próprio planeta das energias negativas, das energias pesarosas que o planeta Terra estava carregando nessa época. Entendeu? Até isso a gente vê, é só vocês irem nos capítulos anteriores, vocês vão ler sobre isso daí. Que os outros mundos se protegeram, colocando domos que impedia que essa nossa energia negativa, essa nossa faixa vibratória terrível, se alastrasse para o mundo deles, para que o mundo deles ficasse isolado disso daí, nessa mesma época, tá bom? Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço, além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia. Determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna da ordem sentimental. Por que o governador estava falando isso? Porque se no planeta Terra já estava essa faixa vibratória pesada, essa energia negativa, ele não queria que Nosso Lar entrasse na mesma sintonia. Então que todo mundo elevasse o mais alto possível. E todas as colônias, veja bem, todas as colônias espirituais do planeta Terra nessa época foram atingidas, tá? Seja no salvamento desses espíritos que desencarnavam, seja em suas faixas vibratórias, todas. Imagina o vulto dessa Segunda Grande Guerra. Gente, se hoje nós temos 2025, nós temos essas guerras que já ocorrem por aí e deixam o ambiente da Terra pesado, que dirá numa Segunda Grande Guerra onde envolveu nações muito grandes e Europa, América do Norte, até a Ásia acabou entrando, Reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Gente, todos os grandes povos, todos os grandes conquistadores, eles foram conquistando, mas perderam toda a sua hegemonia, Pode perceber, o Império Romano é um exemplo, que tomou grande parte da Europa,
e acabou caindo. Alexandre o Grande, né? Átila o Huno. Então são impérios que dominaram grande parte do planeta, mas que uma hora caíram. E é isso aqui que Salúcio está dizendo, né? Primeiro, quem ataca tem que ser tratado como inimigo, sim. Aqui Salúcio deixa bem claro isso daí. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína. Né? Entendeu? É isso que ele quer dizer aqui. Continuando. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem me precaterem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que lhes integram os grandes serviços, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, aqui tem que pontuar, né? É evidente que o que move o mundo, gente? Político, né? Quem tomam as grandes decisões para injetar o dinheiro, seja em parte bélica, né? Que a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos investe muito na indústria bélica. Então, quem toma esse tipo de decisão são os políticos. Não é o povo, né? Se você vai injetar seu dinheiro em recursos sociais, em prol do povo, etc. São os políticos que têm acesso a esse dinheiro. Então, aqui ele deixa bem claro que quando os políticos tomam decisões ruins, as legiões umbralinas, as legiões do mal, congregam-se com eles. Ao mesmo tempo, aqueles que serão prejudicados vão ser a espiritualidade do bem, né? Os espíritos superiores vão agir no sentido de ajudar aqueles que vão ser reprimidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem com mais propriedade, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadir a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro da terra, explicando-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Então, mais uma vez aqui, gente. Aqui no caso, Narcisa fala, é a convocação superior aos serviços de socorro da terra. Lembrando, gente, que também em capítulos anteriores, quando André Luiz estava, se eu não me engano, estava na casa de Lísias, junto com a mãe dele, a Laura, né? Ligou-se um aparelho parecido com rádio, né? E houve uma convocação, atenção, planos superiores, vamos direcionar todas as nossas orações para o planeta Terra, que nesse momento
eles estão passando por um período de perturbação muito grande e que necessitam das nossas orações para que não desse início à Segunda Guerra Mundial. Então, nessa hora, a espiritualidade estava rogando para que todos orassem, né? Que não houvesse início à Segunda Guerra Mundial. E que se houvesse início, que aí deveriam se concentrar mais ainda para que houvesse o menor número de danos possíveis, né? Isso daí também foi visto em capítulos anteriores, tá? A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque ao fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos e librarem-se do firmamento. Esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Bom, aí, gente, eles esperaram todo o anúncio, né? Quando terminou o anúncio, que eles falaram clarim, né? Esse chamamento que eles fazem, né? André Luiz percebeu que nas instâncias superiores, ali dentro de nosso lar, lembrando, novamente, né? As câmaras de retificação seria o subsolo do nosso lar, que é o que está mais perto da região do umbral, tá bom? Então, em se tratando de subsolo, né? Vamos dizer, então, as regiões de cima são os outros ministérios, né? Estão as vias públicas. E ele percebeu que havia uma movimentação muito grande lá para cima, né? Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata de guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes, quer dizer, gente, esse clarim ele deixa bem claro que é tipo um chamamento que tem, né? Vamos imaginar aquela corneta que existe, né? Soando aquele alarme, né? Chamando a atenção de todos. E nesse caso, eles saíram das câmaras de retificação, saíram do subsolo, pegaram o elevador, foram às esferas mais altas e foram procurar o Ministério da Comunicação para que tivessem notícias do que realmente estava acontecendo, né? Notícias atualizadas. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras, dizendo: imagine, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetivava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Então, várias pessoas de vários setores, né, fazendo comentários a respeito do trabalho que eles já estavam tendo
quando, antes de iniciar a guerra e quando iniciou-se a guerra, que esse trabalho iria aumentar, né? Adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-se de 2 homens, ouviu um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Ou seja, aqui ele dá uma cutucada, né? Falou assim: olha, enquanto estavam mexendo na China, você não estava nem aí, você não ligava. Agora que estão mexendo com os seus, você mostra interesse, né? Aí ele fala assim: bom, é melhor eu preciso mudar a maneira de eu pensar. E na mesma hora ele já recebeu de volta, né? Vamos parar de pensar no meu programa e pensar em nossos programas. Ou seja, larguemos o egoísmo de lado. Então sim, gente, vocês veem que em nosso lar ainda tem um egoísmo, né? Isso aqui deixa bem claro que ainda existe o egoísmo lá. Gente, lembrando, nosso lar é uma colônia encostadinha da terra. Então, os que estão lá desencarnados são os que saem daqui, onde o egoísmo ainda é preponderante. Então, ter esse espírito lá, trabalhando, olha que ele está fazendo um trabalho legal, né? Mesmo assim, ainda tem o egoísmo junto dele, né? Atendendo ao novo gesto de Tobias que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Desculpa, vou ler de novo. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse outra, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Vocês entenderam, né? Então eram 3 mulheres, né, conversando. A mais jovem fala: meu Deus do céu, se Everardo, que mora em Portugal, desencarnar e vier para mim, eu não vou aguentar mais o tanto que ele me maltratava, né? E a outra fala: fica tranquila, que ele vai ser barrado no umbral, né? E Tobias confirma isso daí, né? Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme,
vi que alguém subira a uma sacada de grande altura reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Fim do capítulo 41. Então vocês viram, gente, que toda essa movimentação foi em torno da Segunda Guerra Mundial, né? Então vocês veem a organização de Nosso Lar nesse sentido, né? De como eles fazem a interação entre todo o nosso lar, né? Não deixa de ser uma rádio comunicante entre eles. Você viu que nos alto-falantes é que o governador passa suas mensagens. Então é isso, minha gente. Mais um capítulo 41, né? Lembrando vocês, né, que eu não edito o vídeo, tá aí, meus erros, os esquecimentos, eu volto para ler o parágrafo, erros na leitura. Vão lá, vocês inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem esse link, esse vídeo, com o maior número de pessoas possíveis, e todo o conteúdo espírita que vocês tiverem, gente, compartilhem também, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Um abraço a todos e até a próxima.